Hello, here we are again for one more class. Estamos novamente aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre causative verbs. Ou seja, se nós traduzirmos a expressão causative verbs para o português, teremos algo do tipo verbos causativos ou verbos causadores. Por que esse nome? Porque eles expressam uma ação ou algo que é uma consequência, como se ele, o verbo, estivesse causando aquilo ali. É mais um conceito gramatical. Vamos ver alguns exemplos. Eles costumam ser 4 verbos que, em geral, se apresentam como causative verbs. O verbo, por exemplo, let, o verbo make, o verbo have e o verbo get. Aqui no nosso caso, ainda apresenta-se mais um, que é o verbo help. Então, o verbo let, o significado dele em português, ele transmite a ideia de permitir, deixar no sentido de permitir. Então, quando eu falo, vamos pensar no dia a dia, uma frase do dia a dia, para nós vermos o valor prático disso para o nosso dia a dia. Por exemplo, ela me deixou assistir ao show. Então, seria em inglês, she let me watch the show. Na verdade, a forma let, ela serve tanto para o presente como para o passado do verbo. É um verbo irregular. Então, o presente ele é igual ao passado. A gente só sabe, muitas vezes, pelo contexto, para saber se está se falando do presente ou do passado. Aqui no caso, a gente sabe que é passado, até porque no presente o verbo tem uma flexão na terceira pessoa do singular, que é aquele S. Se fosse presente, seria she lets me watch the show. Mas como eu falei, she let me watch the show, então é passado. Ela me deixou assistir ao show. Então, esse aí é o exemplo do verbo let. O outro verbo que é um causative verb é o verbo make, fazer. Mas, olha bem em que uso que ele é um causative verb. They always make me stay here. Eles ou elas sempre me fazem ficar aqui, no sentido de me obrigarem a ficar aqui. Talvez eu estou falando dos meus patrões, dos meus superiores, ou dos meus pais, ou de alguém que tem autoridade para me fazer, ou para me obrigar a fazer algo. Então, they always make me stay here. Elas sempre me fazem ficar aqui. Então, nesse caso, make está sendo usado como um causative verb. Se eu falo, por exemplo, I make cakes. Eu faço bolos. Então, nesse caso, não é considerado um causative verb. Outro verbo que a gente conhece bastante, que é have, ele significa ter. Exemplo, I have a house. Eu tenho uma casa. Mas, como causative verb, ele tem um outro significado, assim, ele expressa uma outra ideia, não a de possuir. Quer ver, na língua portuguesa, eu falo assim, estou precisando cortar o cabelo. Então, eu vou cortar o cabelo. Eu vou cortar o cabelo. Mas quem ouve e fala português fluentemente, não entende que normalmente eu mesmo vou pegar uma tesoura e vou cortar o meu cabelo. Não é isso? Quando eu falo que eu vou cortar o cabelo, uma outra pessoa fará isso para mim. Então, no inglês tem essa coisa. Se eu falar assim, I'm going to cut my hair, provavelmente alguém que lhe ouve vai entender que você próprio vai cortar seu cabelo e aquilo vai soar estranho. Então, a gente usa uma estrutura, que é assim, quer ver? Vamos dizer assim, vamos imaginar que Peter seja um cabeleireiro ou um barbeiro, Então, eu digo assim, I'm gonna have Peter cut my hair. Tá vendo? Então, I'm gonna have Peter cut my hair.
O verbo cut quer dizer cortar, ele é usado na sua base form, na sua forma básica. Essa é a estrutura. Então, literalmente, assim, eu vou ter o Peter cortar meu cabelo. Lógico que não se traduz assim. Eu falei só para nós podermos ver a ligação que as palavras têm. Mas a ideia é que eu vou ter uma outra pessoa para fazer aquilo para mim. Eu vou atribuir a essa pessoa a responsabilidade. Certo? Também posso falar assim, ó. I'm going to have my hair cut. Cut, nesse caso aí, significa cortado. Então, ó, cortar, cortei, cortado, em inglês é tudo uma palavra só. O contexto é que vai mostrar o que nós estamos realmente querendo dizer. Então, I'm gonna have my hair cut, uma forma muito comum do dia a dia. Eu vou ter meu cabelo cortado ou eu vou cortar meu cabelo. O verbo get, ele tem um sentido parecido com o do have. Só que ele subentende que houve assim uma necessidade de convencer a pessoa a fazer alguma coisa. Exemplo do dia a dia. Você acha que vai me convencer a fazer isso? Em inglês, do you think you're going to get me to do that? Falando rápido seria, do you think you're going to get me to do that? Você percebeu? Do you think you're going to get me to do that? Então você acha que vai me convencer a fazer isso? Então já o get, ele usa o outro verbo, no caso que é o do, nesse caso, fazer, mas acompanhado de to, certo? Muito bem, então nós temos aqui ainda mais um verbo apresentado no nosso livro, que é o verbo help. Né? Então, exemplo do dia a dia, por favor, me ajuda a resolver esse problema, matemática, né? Física, sei lá, química. Então, please, help me solve this problem. Help me do this question. Me ajuda a fazer essa questão. Então, veja, se você começa a imaginar situações do dia a dia em que você pode usar a gramática que você está aprendendo, então você passa a dar um significado ao inglês prático na sua vida. Ele deixa de ser aquela coisa chata, né? Aquela gramática. Alguns falam assim, a gente aprende aqui de um jeito, aí chega lá fora e ouve tudo errado. É uma grande verdade, você ouve pessoas falando errado, porque como no Brasil, em relação ao português, lá fora eles também usam o inglês sem se preocupar muito no dia a dia com padrões gramaticais da língua culta, certo? Mas isso não desvaloriza o fato de aprender corretamente, de aprender a gramática, porque falar corretamente tem o seu valor. Então, já que no Brasil as escolas trabalham nesse sistema, né, é algo determinado, sei lá, pelo Ministério da Educação, nós temos que seguir dessa maneira e, por nossa própria conta, tentar fazer do inglês uma ferramenta prática para o nosso dia a dia. Então, tente criar situações que você usaria. Como é que eu falaria para alguém estrangeiro isso assim, assim? Né? Se você tiver dificuldade, me pergunte. A gente tem sempre boa vontade para tentar ajudar. Beleza? Então, esses foram os causative verbs. That's going to be all for today. Então, por hoje vai ser só. Thank you very much. Muito obrigado. See you next class. Vejo vocês na próxima aula.